Boa tarde, sejam todos bem-vindos, os presentes e os nossos amigos internautas. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. A Casa do Caminho oferece, em suas atividades, plantão de atendimento, meia hora antes das palestras e passes todos os dias. Domingo às 10 horas, quarta-feira às 14 horas, segunda e quinta-feira às 20 horas e 10 minutos e terça-feira às 20 horas e 10 minutos. Às terças-feiras ocorre também o tratamento de passes para enfermos, depressão e dependência química, ou também à distância, de familiares, através de familiares ou amigos. Às sextas-feiras, às 20 horas, palestras e passes também, grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Na assistência social, todo segundo sábado do mês, a partir das 9 horas, tem a entrega de 75 cestas básicas. Nós agradecemos muito a ajuda de todos e pedimos para o mês de dezembro leite em pó, óleo, arroz, macarrão, biscoitos, farinhas sendo de trigo, de mandioca, de milho, etc., feijão e sal. Nós mais uma vez agradecemos a ajuda de todos que nos permitem realmente auxiliar, preparar essas cestas básicas para essas famílias já cadastradas. Todos os sábados, a partir das 17 horas, um grupo de colaboradores se reúnem aqui na casa e preparam o lanche para às 18 horas eles saírem e entregarem esses lanches para moradores de rua, nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Primeiro e terceiro domingo do mês, às 9 horas, tem o curso para gestantes. Os temas estão afixados aqui fora no mural e também na internet. www.casadocaminhosantana.com.br. Existe a possibilidade de assistir ao vivo, mas também as palestras ficam gravadas para que aqueles que queiram ver outra vez a palestra ou pela primeira vez, podem ter acesso às palestras já gravadas. Muito bom. Feitos então esses lembretes e já harmonizados, vamos nos lembrar que cada um de nós foi carinhosamente recebido ao entrar na casa, pelos amigos do plano espiritual que prepararam este ambiente para nos receber. Então, neste momento, unamos os nossos corações e elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Nosso Pai que está no céu e em toda parte. Que o teu reino de bondade, de paz e de caridade venha ao nosso coração. Coração que se torne pleno de caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Seja conosco, Senhor. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Pai e pedimos que neste momento ilumine, inspire o nosso companheiro Sérgio, que fará para todos nós a exposição da tarde de hoje. O tema é Não Desanime, bem a propósito para todos nós em todos os momentos. Que você seja bastante feliz. Oi? Não, tá bom assim. Boa tarde a todos. É com prazer e satisfação que aqui nos reunimos mais uma vez nessa casa, onde todos nós possamos comungar
as nossas orações, as nossas preces, os nossos pensamentos. Dito feito que o tema de hoje ele é bem propício para todos nós no nosso dia a dia, né? Não desanimes, né? E quem não desanima hoje, né? É uma pergunta difícil, né? Para todos nós respondermos e temos ela assim na ponta da língua para responder, que são vários os motivos que nos levam a acontecer isso em nossas vidas. Estamos vivendo assim tempos difíceis. Basta a gente ligar a televisão que a gente já vê exatamente as notícias que invadem as nossas casas. Principalmente nós falamos dia 13, né? Ontem, né? O que aconteceu na França, a tragédia que aconteceu. E a gente vê no nosso dia a dia, no nosso país, a situação com a qual nos deparamos. O mundo, a situação que está difícil. Então é difícil a gente perguntar, falando, poxa vida, como que eu não vou desanimar perante as situações que estão acontecendo? Se nós formos analisarmos dessa forma, ou nos deixarmos cair perante essas tais situações que ocorrem no mundo, nós realmente vamos deixar que esse desânimo tome conta de todos nós. Nós não vamos fazer mais nada na vida e vamos simplesmente nos entregar ao desespero e deixar que a vida, né, seja destruída assim de maneira fútil. Se nós formos pensar, a doutrina em si ela nos traz vários meios, vários ensinamentos para que a gente possa deixar essa situação passar de lado. Os ensinamentos que os livros nos trazem, que a doutrina nos traz, elas fazem com que o nosso coração ele se fortaleça perante tais situações. Então eu vou começar a ler um pedacinho do trecho do texto de hoje, para que a gente possa começar a desenrolar um pouco sobre o tema. Então o tema de hoje é Não Desanime, redação Momento Espírita. Sem sombra de dúvidas, enfrentamos dias desafiadores. O século XX nos ofereceu como herança grandes conquistas tecnológicas. Vemos aí, né? A internet foi uma das maiores, né? As redes sociais, hoje que nós entramos, conversamos com o mundo hoje em tempo real praticamente, né? As emissoras de TV, o mundo em si hoje está conectado em tempo real. Conforto e recursos nas inúmeras áreas do conhecimento humano. Então, quer dizer, hoje se nós quisermos adquirir o conhecimento, nós temos uma facilidade hoje gigantesca. Tá? Basta ligarmos à internet e pesquisar aquilo que a gente precisa e ela nos traz hoje com grande facilidade. Desde que tenhamos coerência com relação às coisas que vamos pesquisar e sabemos, né, ponderar o que pode ser de bom proveito para todos nós. Porém, não conseguiu solucionar os dramas mais íntimos da natureza. Nosso olhar, ora, percebe grandes avanços e franco desenvolvimento, ora se depara com embates milenares, ou seja, coisas que não são de hoje. Então, não é a sociedade de hoje, não somos nós hoje que estamos vivenciando isso. Coisas milenares ou coisas que já vêm de muito tempo, certo? Que ainda teimam em nos fazer em parte do nosso cotidiano. As dicotomias e os antagonismos. Dicotomias, divisão, antagonismo, tudo aquilo que se opõe a nós. De valores fazem parte da paisagem humana. Quer dizer, todas essas divisões, todos os antagonismos, todas as coisas que acontecem, elas fazem parte do nosso dia a dia. Lembrando mais uma vez, né, quando o próprio Emmanuel ele fala, né, a felicidade não é desse mundo. Estamos aqui para aprender, conhecer, passar por momentos difíceis, né, e tentar superar tudo isso. Se analisarmos nosso mundo íntimo, esses mesmos embates se fazem quando nós temos esse pensamento, então esse momento de reflexão, em que paramos alguns minutos de nossas vidas para que possamos pensar, refletir com relação àquilo que nós estamos fazendo, se estamos agindo correto, se estamos agindo incorretamente, né? Felizes aqueles que conseguem parar e pensar um minutinho, porque hoje é tudo estressante, hoje é tudo para ontem, hoje é tudo eu quero para agora ou já era para estar feito, por que não está feito? A cobrança hoje está gigantesca. Então, feliz aquele que para, dá uns minutinhos, feliz aquele que faz uma oração, feliz aquele que reflete sobre o seu dia a dia, seus pensamentos, ou as coisas que fizeram no seu dia a dia. Então, é por isso que nós temos que ter esses momentos de reflexão. Então, essas divisões, esses antagonismos, elas fazem parte do nosso ser. Assim como no mundo externo, na intimidade de nossa alma ainda trafegam valores que se degladiam na busca
que fazemos diariamente de consolidar virtudes. E será somente nesse consolidar de virtudes, fazendo com que elas ocupem o espaço ora habitado por sentimentos menos nobres em nosso coração, que renovaremos nossa paisagem, a nossa paisagem íntima. Por isso, nos esforçamos para o nosso comportamento ético. Quando a gente para, põe a mão na cabeça, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou agindo da forma correta? Eu estou me esforçando para que eu possa ter um comportamento ético? Quantas vezes nós pensamos e paramos e pensamos para fazer essa pergunta para nós mesmos? Taiu, conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos? Ou será que nós nos deixamos levar? Buscamos primar pelo correto cumprimento dos nossos deveres financeiros, não tomando nada de forma ilícita, honrando nossos compromissos. No entanto, nos deparamos com alguns roubando, trapaceando, corrompendo, enriquecendo de forma ilegal e desenfreada. Isso daí nós estamos cansados de ver, né, pessoal? Quando ele fala aqui de formas milenares, nós sabemos que isso daí não é de hoje. É milenar, certo? Então, mais uma vez, se nós nos deixarmos levar por essas situações, pelas coisas que os jornais nos bombardeiam diariamente em nossas casas, a partir do momento que nós ligamos a televisão e abrimos as portas para que isso adentre nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, nós vamos estar perdidos. Então, por isso, nós temos que ter essa couraça, nós temos que ter esse escudo que nos protege, que faz com que nós ouçamos esse tipo de notícia, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e nós possamos deixar com que elas passem, simplesmente passem, e não reflitam em nosso ser, no nosso corpo físico, nos nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos atos. Porque tem muitas pessoas que se deixam levar por isso, entram em estado de pânico, entram em estado de desespero, cometem loucuras, cometem infrações. Poxa vida, ninguém toma conta de nada, está tudo jogado ao léu, está tudo ao esmo, como é que a gente vai fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa com minhas próprias mãos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tomar muito cuidado com isso. Esforçamo-nos para nos modificar, a fim de sermos coerentes naquilo que desejamos ensinar aos nossos filhos. Ou seja, buscamos todos os cuidados para incutir valores na intimidade dos nossos filhos, fazendo que as nossas ações o exemplo vivo de educação, e forçamos diariamente para que eles possam receber o melhor que nós temos para os nossos filhos. Nada obstante, inúmeros são os que cruzam os caminhos com comportamentos viciantes e viciados, com valores frágeis e referências ilusórias. Ilusórias nós estamos vendo também, também é o cotidiano. As pessoas elas se iludem facilmente com as coisas hoje. Então, estão vivendo num mundo hoje praticamente de coisas irreais que influenciam diretamente na nossa mente, nos nossos pensamentos. Sem conseguir parâmetros para si mesmos, certo? Referências ilusórias que não permitem que nós adquirimos parâmetros para nós mesmos. Oferecem aos seus filhos ou aos nossos filhos apenas as condutas do mundo. Ou seja, o que eles acham que é bom para eles é bom para nós. Não é bem assim, nós sabemos disso. Nós temos uma educação, nós temos uma ética, nós temos a nossa família, nós temos a nossa convivência, nós temos o nosso lar. Dentro da nossa casa, nós somos o nosso mundo, nós somos a nossa existência. Fazendo o que lhes é conveniente ou aquilo que é frequente, sem compromisso nenhum com a conduta lúcida e sadia. Buscamos nos comportar com cidadania, em respeito ao coletivo, às regras, ao próximo e aos direitos dos outros, preocupados com os deveres que nos cabem na estrutura social em que nos inserimos. Ou seja, novamente, nós nos preocupamos, temos os nossos pensamentos. Até que ponto eu posso agir? Até que ponto eu posso ir ultrapassando os limites dos outros? Eu tenho um limite para isso. Não posso extrapolar isso porque eu posso ferir os sentimentos de outras pessoas. Devemos agir corretamente, com coerência, todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, principalmente para não influenciar aquelas pessoas que estão mais afligidas,
aquelas pessoas que estão mais preocupadas. Quando nós obtemos uma conversa de um vizinho ou de uma pessoa, que a gente vê que essa pessoa é totalmente negativa, que ela vive reclamando, que ela vive sentindo isso, sentindo aquilo, e nunca procura se melhorar, e essa dor que ela sente, esse sofrimento que ela tem, essa negatividade que ela tem, ela passa para outras pessoas através de suas conversas, então a gente precisa tomar cuidado com isso, para que isso não atinja a todos nós. Nós temos que ser fortes. Nós temos os ensinamentos, nós temos o aprendizado que nos é dado diariamente através das orações, através do conhecimento da grandiosa doutrina, que vem trazer para nós esses ensinamentos. Então nós temos essas armas para que a gente possa refletir isso. Não que eu tenha que pegar essa pessoa ou essa pessoa negativa e excluir ela do meu dia a dia. Não tem como a gente fazer isso. Se nós formos ver, existem milhares de pessoas que entram lá dentro no nosso dia a dia que têm um negativismo assim profundo. E como eu, uma pessoa que conheço, que tenho conhecimento da doutrina, que eu leio, estudo, ou mesmo na minha religião, a religião que eu frequento, se eu oro por um Deus gigantesco, poderoso, que me fez, que me criou, que me deu todo esse poder, a gente vê toda essa natureza maravilhosa que nós temos no nosso dia a dia, essa criação gigantesca que é o mundo, o planeta, o universo. Por que eu não vou conseguir modificar a minha existência ou auxiliar aquela pessoa que ela está precisando? Tá certo que não são todos os momentos que nós estamos lá em cima. Tem momentos que nós também estamos lá embaixo. Mas nós temos a capacidade de levantar, de nos erguer, de crescer, de sermos fortes. Nós temos essa capacidade. Nós não podemos nos levar ou deixar nos abatermos por tais situações. Posso dar minha contribuição para essa pessoa? Olha, amigo, vamos mudar o seu pensamento. Você está muito negativo, você está distribuindo o negativismo para as pessoas que precisam. Você está cometendo atos ilícitos, você está cometendo isso ou aquilo, vamos modificar. Não preciso recriminar uma pessoa, destruir mais ainda uma pessoa, sendo que eu tenho um conhecimento que eu possa aumentar, que eu possa levar o meu semelhante. Então aqui, buscamos nos comportar com cidadania, em respeito ao coletivo. Então aí, em respeito ao coletivo. As regras, ao próximo, aos direitos dos outros. Preocupados com os deveres que nos cabem na estrutura social em que nos inserimos. Então nós estamos dentro dessa sociedade, nós estamos dentro disso, desse mundo, desse aparato, de tudo que nós convivemos. Então quer dizer, procuramos elevar, procuramos pensar coisas boas. Negativo, vamos modificar essa pessoa, muda seus pensamentos. Quando nós mesmos estivermos em dias assim, que nós não tivemos a fim de ouvir uma pessoa, não tiver a fim de blá 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 no nosso ouvido, paramos, deixamos essas pessoas de lado, vamos refletir nos momentos, que nós nos mantenhamos calados em reflexão. O fulano vai chegar e vai falar assim, poxa vida, você está quieto hoje, o que foi? Não interessa, não precisamos dar explicações do que está acontecendo. É um momento nosso, um momento íntimo de reflexão, que nós estamos tentando nos recarregar as nossas baterias para que a gente possa enfrentar as diversidades do mundo no nosso dia a dia. Um momento de reflexão, um momento de parar. Todos nós temos esse direito. Temos esse direito de recarregar as nossas baterias. Entretanto, muitos são os que agem buscando vantagens pessoais, benefícios que não lhes cabem, privilégios em detrimento dos direitos de todos. Realmente, não é simples viver nos dias de hoje, mas, embora aparentemente comum, frequentemente confundido com a normalidade, o comportamento desses outros é apenas passageiro. Então, eu estou lendo para vocês aqui, depois eu vou navegar um pouquinho dentro da doutrina espírita, dentro do livro o Evangelho. Meu Deus, fugiu a palavra. Estou com o livro dos Espíritos na cabeça. Vou navegar um pouquinho dentro do Evangelho. Então, o Evangelho ele traz todos aqueles pitacos que nós necessitamos para que a gente possa analisar tais situações. Aos poucos, a sociedade vem evoluindo. Aos poucos, a sociedade vem evoluindo. E novos valores, pouco a pouco, passam a se inserir no nosso cotidiano, graças a Deus. Por isso, na busca do melhor, do bem, do agir dignamente, não desanimemos. Frente àquele que nos choca com seu comportamento, mantenhamos-nos lúcidos
Em retribuição àqueles que agem de maneira irresponsável, sigamos fazendo a nossa parte. Um excelente exemplo. Né? Sigamos fazendo a nossa parte. Permaneçamos resolutos e confiantes nos valores nobres que nos esforçamos por seguir. Assim, ao final da jornada, teremos a tranquilidade de olhar para trás com certeza de que a existência valeu a pena. Felizes de nós se conseguimos chegar a esse ponto e falar realmente valeu. Né? Olharmos para trás e ver se isso daí realmente valeu. Né? Então a gente tem aqui no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, da qual ele fala vários tipos de aflições que nós estamos, que nós somos abatidos todos os dias, tudo aquilo que nos envolve, todas as aflições que nos abatem. Então eu peguei um pedacinho aqui do capítulo, até do capítulo 5, a melancolia. A melancolia é uma delas, né? Que eu acho que é o que mais afeta as pessoas hoje no dia a dia. Então o capítulo 5 do Evangelho, a melancolia, item 25. Sabeis porque uma vaga tristeza invade, por vezes, os vossos corações, e vos faz sentir a vida tão amarga. Às vezes a gente nem sabe por quê, mas a gente às vezes é invadido por isso, por essa angústia, por essa aflição. De onde que vem isso? Quem explica isso? Se às vezes nós estamos tão bem, de repente, parece que o mundo desaba em nossa cabeça, desaba em nosso mundo, desaba em tudo sobre nós. Estamos felizes em um momento e daqui a pouco nós estamos lá embaixo. Por que isso acontece? Vocês já pararam para pensar isso? Será que é o mundo contra nós ou será que somos nós contra o mundo? Será que é esse momento em que nós deixamos a nossa fé ir lá para baixo, em que abrimos nossos corações para tudo aquilo que é negativo, que esse negativo invade nosso corpo espiritual? O que vocês acham? O que vocês pensam disso? Então, é uma coisa para a gente refletir. Tá? Por que às vezes nos deixamos abater pelo desânimo, pela melancolia? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se fadiga em vãos esforços para dele escapar. Mas vendo que esses esforços são inúteis, cai em prostração e o corpo, sofrendo sua influência, é invadido por um abatimento, uma espécie de apatia, tornando-vos infelizes. Crede que vos digo, e resisti com energia a essas impressões que enfraquecem a vossa vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas aos espíritos de todos os homens. Homens aqui no sentido de todos nós, seres humanos. Está respondida a pergunta? Então isso está inerente a nós, a felicidade, aquilo que a vontade de crescer, a vontade de vencer, crescer cada vez mais. Por que nós nos deixamos abater por certas situações? Mas não as busqueis aqui na terra. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada. Esperai pacientemente pelo anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm o vosso espírito cativo. Tá? Isso é para agora? A felicidade é desse mundo? Depende de como nós encaramos isso. Nós podemos ter a felicidade, depende de nós. Se ela não é desse mundo, vai depender de nós saber se ela é ou não é desse mundo. Quem vai dizer que a felicidade não é desse mundo? Somos nós mesmos. Então nós é que temos que nos preparar para isso. Então é o que eu disse para vocês. Nos momentos em que nós deixamos abater pela nossa fraqueza, pela falta de fé, principalmente. Quer ver um exemplo? Vocês estão assistindo essa novela das 8, das 9, os 10 mandamentos? Alguém está acompanhando? Tá? Nós podemos ter um exemplo grandioso da situação de como que é o ser humano. Tá? E não é apenas a novela em si, mas as escrituras, todos os ensinamentos que nós temos no dia a dia, nós conseguimos entender o que está acontecendo.
A gente vê lá na novela, né? Eles estão assim, pelo comentário da escritora ou então da diretora, eles estão assim, fazendo exatamente como como está nas escrituras. Eles não estão mudando praticamente nada. Alguma coisa mudada assim para esticar um pouquinho, que a gente sabe que eles estão esticando em algumas coisas. Mas ela fala assim, nós estamos sendo fiel aos textos. Então quando a gente fala, e a gente vê aquelas pessoas naquela ansiedade de se deixar escravos, deixar de ser escravos perante poderes que a gente sabe que eram terrenos e não superiores a nós, querendo se livrar de todo o sofrimento, isso é o que a gente quer todo dia, né? Nos livrarmos do sofrimento diário. Quem quer sofrer aqui? Levanta a mão quem quer sofrer aqui. Ninguém, né? Ninguém quer sofrer. Nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para sermos felizes. Por que a gente sofre? Então a gente vê com tudo aquilo que aquelas pessoas veem, com todas aquelas maravilhas que são apresentadas por Deus para aquelas pessoas, né? As 10 pragas que foram apresentadas ao faraó, a saída do Egito, né? A abertura do mar. Poxa vida, se eu visse uma abertura do mar daquela, eu falei para minha mãe, eu caía no chão com minha terra, porque eu ia ficar espantado com uma coisa dessa, né? Aquele tornado de fogo que faz com que eles vão durante a noite seguindo, né? Protege eles, e durante o dia aquele tornado que guia eles os caminhos deles. Poxa vida, quer maior ajuda do que esta? O pão que está caindo do céu agora, as aves para alimentá-los. E mesmo assim, existem pessoas que não acreditam, existem pessoas que debocham, tem as pessoas que vão criar caso, tem as pessoas que vão criar bagunça ali dentro, né? E nós somos isso, pessoal. Nós somos isso no nosso dia a dia. À noite, Pai nosso que estás no céu, no dia seguinte, hoje não estou bem, hoje não estou legal, estou de mau humor, não fala comigo. Ou até a hora que levanta lá, reza no Pai Nosso, Ave Maria, poxa vida, chega no serviço, não quer nem olhar um para a cara do outro. Tem raiva não sei quem, tem raiva não sei quem. Vai o filho, já começa a gritar com o filho, ou com a mãe, ou com o pai, ou com não sei o que lá. Nós somos assim. Esse é o nosso reflexo. Tá? Então, muitas das coisas que estão nas Escrituras, muitas das coisas que estão, são coisas antiguíssimas. Tá? Até coisas até de mais de 5.000 anos. E até a passagem de Jesus, com todas as maravilhas que ele fez aqui na Terra, quantos não foram os detratores deles? Quantos não são os detratores de tantas religiões que tentam ajudar as pessoas? Religiões essas que deveriam estar unidas estão se degladiando, tá? São antagônicas, tá? Causam dicotomias. Por que disso? Se era para um momento para nós estarmos nos unindo em um só Deus, que Deus é único para todos nós. Ou Jesus é um para uma religião, Jesus é outro para outra religião, Deus é uma religião, Deus é um só. Para nós, Deus é um só. Jesus é um só. Esses momentos nós devemos estar agindo dessa forma. Então, se nós não conseguimos nos melhorar e temos esses abatimentos, temos essas pessoas que fazem com que a gente nos torne cada vez mais incoerentes, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, o que nos falta? O que nos falta, pessoal, perante esses momentos? O que vocês acham? O que vocês acham que nos falta nesse momento? Capítulo 9. Capítulo 19 do Evangelho. A fé que transporta montanhas. Nós estamos precisando disso. Desta fé que transporta montanhas. Dessa fé que faz com que a gente atravesse o mar vermelho dos sofrimentos, né? Que abra esse mar vermelho, que a gente possa atravessar tanto sofrimento que a gente vê no nosso dia a dia. Tá? O que nos falta é isso, fé. Nós não temos fé. A nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Não sei se vocês já viram um grãozinho de mostarda, o tamanho que é. É menor do que a cabeça de uma agulha. Menor do que a cabeça de uma agulha. Então, é isso que nos falta. Nos falta fé e vergonha na cara, que é o que nos falta hoje. Será que nós temos fé? Será que no momento que eu vou fazer minha oração noturna, antes de dormir, né? Quantos nós fazemos? Tem muita gente que nem faz. Né? Agradecer o seu dia, né? Por tudo aquilo que adquiriu, porque a gente não sabe se a gente vai estar aqui no dia seguinte. Né? Pode ser que durante a noite Deus fala assim, sobe. E a gente tem que subir e ficar quieto. A gente não sabe. Então, a partir do momento que você levanta no dia seguinte, você abre o teu olho e você fala assim, estou aqui. Será que eu agradeço? Muitos não fazem isso. Né? Agem naturalmente. A vida natural.
Então nós temos que ter fé, pessoal, temos a esperança. A fé, ela move montanhas, ela transporta povos, ela liberta povos, liberta corações, liberta todos nós de todos os males que nós temos em nossas vidas. Então nós temos que ter fé. Esse é o maior remédio que existe na face da terra. E os livros espíritas, a doutrina é maravilhosa, ela nos ensina cada vez mais a fé. Que a gente tenha essa fé, que a gente tenha esperança. Como foi dito aqui, é passageiro. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui é passageiro. Nós somos passageiros aqui nesse planeta. Nós somos passageiros aqui. O nosso tempo aqui é determinado, não é indeterminado. O nosso espírito, sim. O nosso corpo físico, sim. Não. Então, nós temos um tempo aqui. Então, a gente tem que aprender isso. Tem que aprender a acreditar, a crescer. Porque qual seria o significado da vida? Qual seria o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Né? Quando nós nos perguntamos qual é o significado da nossa vida? Qual é a minha função aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui? Por algum motivo eu estou. Tá? Senão eu não estaria aqui. E com a permissão do nosso Criador, do nosso Deus. Porque sem a permissão dele nós não estaríamos aqui. Então ele acreditou em nós, por que nós não nos acreditamos em nós mesmos? Né? Se ele acreditou em nós, por que nós não podemos acreditar em nós mesmos? Então acreditemos em nós mesmos e modificamos essa situação. Tá? Tenhamos fé. Tá? Aqui, só um pedacinho só, do capítulo 19. A fé que move montanhas. No sentido comum, é certo que a força em nossa própria... no sentido comum, é certo que a confiança em nossas próprias forças torna-nos capazes de executar coisas materiais que não podemos fazer. Tá vendo aí, ó? Essas forças, elas tornam a gente capaz de fazer coisas que nós não podemos fazer. Os nossos pensamentos, nossas atitudes, né, fazem com que essas forças elas redobrem e nós conseguimos vencer essas barreiras, essas batalhas. Quando duvidamos de nós mesmos, mas aqui é unicamente no sentido moral, tá? Que se deve entender essas palavras. Então nós podemos modificar o nosso espírito, modificar o nosso ser, podemos crescer, podemos modificar. Aí eu tive a oportunidade até de pegar uma mensagem de André Luiz, psicografada pelo Chico. Quando você observar a barreira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhes auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideais. Tente contato de pessoas cuja conversação lhes melhore o clima espiritual. Certo? Pessoas que melhorem o nosso clima. Né? Não vou procurar pessoas negativas. Ah, meu dia é isso, não quero aquilo. Eu vou lá para baixo também, né? Então quero subir, não descer. Procure um ambiente no qual seja possível ouvir palavras de instrução que lhes enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Então, às vezes, a gente pensa que as nossas dificuldades são grandes e existem pessoas com dificuldades 3 vezes, 40 vezes maiores do que as nossas. E nós, às vezes, rastejamos por uma coisa tão banal. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que eles impeçam qualquer demora nas nuvens do desânimo ou do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para o adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento de nossas forças, mas não se acomoda com a inércia do momento algum. Quer dizer, não ficamos parados. Quanto mais parado a gente fica, mais inerte a gente fica, mais a gente se deixa levar pelo desânimo. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Tá? Faça sempre algo de bom. Cresça, enobreça suas atitudes. Então, depende muito de nós. Tá? Então, quando o André Luiz ele passou essa mensagem, Chico transcreveu para todos nós, quer dizer, é uma forma. Então, eles estão observando o ser humano. Nós não estamos sós, nós estamos sendo observados perante as adversidades que nós temos nesse planeta.
no nosso dia a dia. Os nossos irmãos espirituais estão conosco. Todos aqueles que a gente crê, todos aqueles que a gente ora, com certeza as nossas palavras chegam até os altos, né? Chegam até as luzes, e elas recaem sobre todos nós em forma de bálsamo, para que a gente possa melhorar cada vez mais, possa melhorar as nossas atitudes, nossos atos. E quando nós estivermos lá embaixo, faz isso, ora, pensa em Deus. Vamos crescer, vamos mudar os nossos pensamentos. Não vamos deixar aqueles que estão ao nosso lado, que às vezes precisam de nós, caírem junto com nós. Vamos elevar todos eles. Vamos fazer com que eles cresçam e não dar um exemplo contrário para essas pessoas. Vamos crescer. Vamos ser o fermento que existe para que a gente possa brotar a raiz, para que a gente possa fortalecer e trazer os frutos da felicidade para todos aqueles que necessitam da gente. Pode ser que seja essa a missão que a gente está aqui. Servir de exemplo para essas pessoas que estão precisando. Tá? De uma forma ou de outra, Deus, Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Se nós estamos aqui é porque Ele permitiu de estarmos aqui. Bom, então agora é aquele momento agradável, não é? Que todo mundo pode participar. Pode conversar, pode fazer uma pergunta, pode fazer um complemento, enfim. Porque o tema, como todos os temas, mas na realidade eles falam muito próximo de nós. Muitas vezes não são as outras pessoas as negativas. Muitas vezes somos nós mesmos. Que nós temos aqueles pensamentos obsessivos, aquela coisa de não vai dar certo, não dá, não quer. Então nós mesmos podamos o sentir da fé, para que nós possamos modificar, não as outras pessoas. Porque ninguém modifica ninguém, né? Nós precisamos modificar a nós mesmos, se quisermos. Então, é aquele momento de participar. Todos podem participar. É aquele momento que vocês estavam esperando para usar uma pergunta, faça favor. Mais um de cada vez, por favor. Colocação, Espera um pouquinho só, pode. De preferência uma colocação. Eu lembro um momento que você falou que nós vamos ter sempre pessoas negativas ao nosso redor, né? Isso, ninguém está livre, né? Ninguém está livre. E se é no nosso ambiente profissional, eu acho que às vezes é até pior ainda, porque nós vivemos, acho que 70% da nossa vida a gente está no ambiente profissional. Então, eu vejo dessa forma, não sei se eu estou certa. Eu acho que é um trabalho que nós temos que ter mental, porque tem momentos que você não tem como se distanciar dessa pessoa. Ela está ali, ela está convivendo com você o tempo inteiro, e você não tem como se distanciar de jeito nenhum dela, de forma nenhuma. Então, eu vejo dessa forma, não sei se eu estou certa. Seria um trabalho mental, para você não perder o equilíbrio, porque tem hora que você não tem como sair dali mesmo. Não é? É isso? Seria isso? Você já respondeu. Não, porque às vezes porque às vezes a gente não sabe o que fazer. Exato. Você mesmo praticamente já respondeu. Na hora, né? Porque o que acontece? Como se fala, nós ficamos praticamente o dia inteiro no nosso trabalho. Como é que a gente vai sair de lá? Não tem como. Nós precisamos do salário, pagar as nossas dívidas, nossas contas, colocar comida dentro de casa. Né? Como é que a gente vai viver? Precisamos estar lá. Enquanto nós estivermos lá, vamos ter que enfrentar. No trabalho, na escola, na faculdade, no nosso dia a dia, na rua, no shopping, em qualquer lugar, a gente depara sempre com pessoas que vão realmente... A gente se pergunta, quem são essas pessoas? Por que elas são colocadas na nossa frente? Será que é uma forma de eu crescer? Será que é uma forma de eu melhorar cada vez mais? Até que ponto eu consigo segurar a fera que existe dentro de mim? Porque todos nós somos primitivos ainda, né? Exatamente. A evolução, nós somos ainda pequenininhos ainda. Então nós temos ainda todo esse animal arraigado dentro de nós. Então por qualquer coisa a gente estoura, qualquer coisa a gente está xingando, qualquer coisa a gente está brigando com as pessoas. Isso é nosso. É nosso. O ser humano é assim. Todos nós somos assim. Então, trabalho mental. Então, quando a gente consegue parar e fazer uma oração, puxa vida, André Luiz, né, os próprios mensageiros, todos eles falam do poder que existe da oração. O que é uma oração? Uma oração é você emanar um pensamento, você emitir ondas para alguma coisa, para que possa ser mudado alguma coisa. A gente não vai conseguir mudar a pessoa, como a Rita falou. Tá? A gente tem que mudar, primeiro começar com nós mesmos, nos trabalhar, fazer com que a gente mude a nós mesmos, né? E seja uma pessoa mais compatível com a situação que a gente convive no nosso dia a dia. Né? Que a gente melhore primeiro a nós mesmos, porque nós não vamos conseguir mudar ninguém. Mas a oração ela vai facilitar isso.
ela vai melhorar, ela vai acalmar. É um lenitivo, é uma prova de que existe um poder superior que ele modifica tudo. Né? Existe essa manipulação energética que a gente consegue fazer, que a gente consegue melhorar. Pede, poxa vida, né? Um mentor espiritual dessa pessoa, que ela pare de ficar me atrapalhando, que ela melhore, que ela isso, que ela aquilo. A gente pode fazer sim. Tá? Então você mesmo já respondeu a pergunta. Esse trabalho mental você consegue fazer. Porque o homem impõe e Deus dispõe. Muitas vezes nós planejamos tudo, de repente muda tudo. Você fala, nossa, eu não estava esperando isso acontecer. Mas é o momento, exatamente, a gente tem que se modificar. Precisa-se. Não é questão que tem que. É bom que. Nós precisamos, porque muitos dos males, bem-aventurados os aflitos, muitos dos males pelos quais nós passamos são causados por nós mesmos. Ou foram causados por nós mesmos. Então nós temos que ter a fé, a coragem. Coisas que nós deixamos de fazer. Exatamente. Porque não adianta, tem que ter a virtude ativa, né? Não é só você deixar de fazer. Uma coisa que eu podia ter feito para melhorar, deixei de fazer, às vezes por preguiça, por desânimo, tá? Eu podia ter feito e não fiz. Aí é onde que realmente a pedra rola da montanha, a hora que ela vem, verdade. Ela vem subindo tudo, né? E é um trabalho mental mesmo, como você comentou. E é interessante, porque muitas vezes você não tem o que fazer, foi também o que você falou. Não tenho como ajudar, mas eu posso fazer uma oração. Uma vibração. Não me deixar envolver pela situação, porque para fazer maldade nós estamos sozinhos. E não é. Às vezes você não faz assim, materialmente falando, mas no pensamento... E o pensamento a linguagem universal é o pensamento, não é o inglês. É o pensamento, né? O inglês, eu digo assim. Verdade. Então nós precisamos mesmo. Ele constrói e destrói também. E aí aquela pergunta, muitas vezes falam assim, né, para nós, mas por que você é tão bacana, né? Como que você não desanima numa hora dessa? Por que você, né, não modifica? Poxa, você está vendo que a pessoa está fazendo errado e, no entanto, você continua, você persiste, você insiste. Por quê? Está aqui. Pelo nosso conhecimento, que nós já temos, como diz André Luiz também no livro Agenda Cristã, ele fala, nós que temos 2 semanas de conhecimento, 2 semanas, sabemos tranquilamente tudo o que nós temos que fazer. Nós não temos que ficar perguntando para ninguém. Nós já temos 2 semanas de conhecimento. Então, nós temos o dever de fazer o correto. E é aí que entra, por que nós não podemos desanimar? Porque nós somos o esteio, nós somos o pilar. Pelo conhecimento que nós temos já, pelo que nós já passamos, pela experiência que nós já temos, nós sabemos, já de antemão, não precisamos perguntar para ninguém, sabemos o que nós temos que fazer. Então, é a hora de nós, muitas vezes, nos piores momentos, né, nas piores situações, que você fala, será que eu vou aguentar? Aguenta. Respira fundo, faz uma oração, eleva o pensamento a Deus, porque Ele está no comando. Ou não? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com o seguinte, nós sabemos que todos nós temos transtornos de saúde, todas essas coisas. Existem muitas pessoas que têm os transtornos hormonais, que realmente isso às vezes reflete muito no comportamento das pessoas. Então, às vezes precisa saber também se não é algum comportamento hormonal, algum transtorno, alguma coisa. Tá? Às vezes nem é espiritual, mas às vezes é até físico. Então, às vezes a pessoa ela necessita assim, de um medicamento, nunca dispensando a oração para essa pessoa, para que ela possa superar tudo isso. Tá? Existem alguns transtornos que são realmente, que fazem com que a pessoa ela caia em depressão. A depressão, né? É um problema que fisicamente e hoje falta tá uma substância. Exatamente. É a ausência, não é? Exato, de uma substância no físico. Se eu não me engano, é o selênio, se eu não me engano, uma coisa parecida. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa ela tem um profundo transtorno hormonal, alguma coisa, que leva a pessoa às vezes até graves situações. Mas nunca dispensando a oração, que ela realmente é um poder, tem um poder gigantesco. Mais alguma colocação? Algum comentário? Fique à vontade, pessoal. Uma pergunta? Todos nós estamos aqui no mesmo barco. Não? Todos nós somos aprendizes. Então nós agradecemos
o Sérgio, que ele seja também bastante tranquilo na sua existência, porque tudo que para aqui dê tudo certo para todos. Para todos nós. Né? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Eita, soltou aqui. Aí. Será que eu liguei? Liguei. Então, assim, nós vamos agradecendo, porque foram 30 minutos aonde nós tivemos a oportunidade de ouvir e também de refletir. Se nós, nós agradecemos porque nós estamos tendo essa oportunidade. Quantos de nós precisaríamos disso diariamente? E precisamos, na realidade. Então, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, aos amigos queridos da espiritualidade maior. Agradecemos pelo esclarecimento. E a melhor forma de agradecer é doar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Então, vibremos neste momento, queridos amigos, pelo nosso planeta Terra. Um planeta azul, um planeta maravilhoso. A condição espiritual ainda é de expiações e de provas, mas é um paraíso. É maravilhoso. A sua beleza é maravilhosa. Então nós vamos vibrar por esse planeta Terra. Vibremos pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vibremos pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado, e que essa luz seja forte o bastante para iluminar todos os governantes, para que eles possam conduzir os povos com fraternidade e responsabilidade. Vibremos por esta casa que nos acolhe e todas as casas de oração. Vibremos por todos os lares da terra. Pelo nosso lar e por aqueles que lá estão. Que Jesus possa abençoar todos os aposentos, deixando muita luz que transborda por todas as portas e janelas e vai envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por uma pessoa querida, ou por aqueles que não têm tanta afinidade conosco. Vibremos por eles. Por uma pessoa que esteja passando por uma situação de saúde difícil. Que os amigos do plano espiritual maior, que Jesus, que Deus, nosso Pai, possa estar envolvendo essa criatura com muito amor, fortalecendo-a, amparando-a. E agora, Senhor, nós pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos a Deus, a assistência espiritual de Jesus e seus emissários de luz,
a oportunidade do aprendizado e pedimos licença para encerrarmos essa parte da reunião. Pedimos que permaneçam em silêncio, pois os trabalhos continuam. E aqueles que forem receber o passe podem formar uma fila ali próximos à porta. Primeiro aqueles que vão receber o passe magnético, em seguida aqueles que vão receber o passe espiritual. Que Jesus abençoe a todos nós, não só hoje, como sempre, e que nós possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus.